Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão, tentar acabar com essa tal de revolução francesa, né, tiozão? Vai de leve, calma. Hoje a gente vai tentar terminar. Ah, professor, mas já passou, a gente já tá no roteiro 4. Fica tranquilo, eu vou terminar aqui a Revolução Francesa, que é muito importante pra gente entender a formação do mundo moderno, beleza? E ano que vem vocês vão fazer umas provas, então não dá para fazer essas provas sem a Revolução Francesa, beleza? Então bora nós. Desculpa, não é Covid não, fica tranquilo, é só tuberculose, tranquilo. A gente vai para a última fase, as duas últimas fases então da Revolução Francesa. Hoje eu vou tentar ser mais rápido. E aí eu tô por aqui, firmeza? Qualquer dúvida, liga a nós. E aí, não esquece de colocar seu nome, seu sobrenome e a turma, né, o pé de break, nos comentários do Facebook. Ah, inglês é demais, hein? Estourei. Tá acabando? Tá acabando nada, essa pandemia não passa, bicho. Vou te falar. Pior que não chega na minha idade para vacinar, mas bora nós. Então é o seguinte, meus senhores, a partir de agora, presta atenção, se liga que eu vou tentar ser um pouquinho menos demorado hoje. Beleza? Pau no gato. Então a gente falou até o momento em que os países vizinhos à França, quando observaram o que estava ocorrendo na França, ficam com medo, né, mano? Falam, opa, olha lá, a população francesa se revoltou. Agora pensa, você é um rei de um país vizinho à França. E aí você vê que na França a população francesa sentou o pau nos nobres, tirou o rei, quebrou tudo, tirou o poder do rei e, mano, e se isso se espalha pela Europa? E se a sua população faz algo parecido com o que a população francesa fez lá no Reino Francês? Então, os reinos vizinhos à França, os reis, claro, eles vão ficar de direita, falar, nossa, mano, e se essa Revolução Francesa se espalha, se torna uma revolução mundial? Os reis absolutistas europeus estão com medo até umas horas, estão com o negocinho na mão, porque poderia ocorrer que essa revolução se espalhasse pela Europa inteira. Aliás, essa Revolução Francesa, baseada no iluminismo, não se espalha só pela Europa inteira depois, não. Depois ela se espalha pela Europa inteira, pela Ásia, pela África, pelo mundo, pela galáxia, vai chegar em Marte e volta, beleza? O iluminismo e a Revolução Francesa vão influenciar a formação de todos os países, ou pelo menos a grande maioria, mas muita maioria dos países que se formam depois, certo? Tanto é que a maioria dos países são repúblicas. Então, república, você tem um voto, coisa e tal, coisa instituída na Revolução Francesa, beleza? Então vamos lá, vamos voltar. A Revolução Francesa então ocorre, tira um rei, só que aí o rei volta para o poder, só que agora ele vai ter que respeitar uma constituição. É claro que o rei, que era um monarca absolutista, não vai gostar dessa ideia e vai, com a ajuda dos países vizinhos, formar um exército para tentar retomar o poder. A população francesa, a mesma população francesa que saiu às ruas, quebrou tudo, pressionou o governo e que depois foi deixada de fora do voto censitário por parte da burguesia, porque lembra, a burguesia ela vai liderar esse movimento, a burguesia vai também, a partir do momento que ela toma o poder, que ela chega ao poder, ela estabelece que só vai poder votar quem tinha uma certa renda, dinheiro, uma grana, um nível de renda. E com isso, uma grande parte da população pobre fica de fora do processo político. Então a população pobre, que foi muito útil na Revolução, fica de fora da participação política. Mas agora, com os países vizinhos tentando invadir a França, a população pobre fica com medo. Fala, olha, os caras não deixaram a gente participar da política agora, nessa mudança, mas voltar como era no período do rei, a gente não quer não. E a mesma população pobre, então, que ficou de fora da participação política, porque não tinha renda para votar,
vai se engajar no exército francês para tentar expulsar os invasores, certo? Os países vizinhos querem invadir a França para recolocar o rei. A população francesa, com medo de que voltasse a ser o que era antes, vai lutar no exército francês e vai conseguir mandar essa rapaziada embora. Os invasores são expulsos e aí nós vamos ter uma nova formação, certo? Por volta de setembro de 1792, a gente vai ver então a França conseguindo expulsar os seus inimigos, a França, certo? Agora o novo governo. A forma de governo deixa de ser uma monarquia constitucional e passa a ser uma república. República quer dizer o quê? Coisa do povo. Então, vai ter uma participação popular, certo? Que é isso que quer dizer. República quer dizer coisa do povo, ou seja, todo o povo deve participar. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Bom, a partir do momento então, em 1792, quando começa a República, eu vou ter um novo período, a Convenção Nacional. A Convenção Nacional fica muito claro que apesar de terem lutado juntos para tirar a monarquia absolutista, a burguesia ou o terceiro estado não estava unido. Somente na burguesia a gente vai ter 4 grupos que você, se tiver a curiosidade de abrir aí na página 50, você vai ver os 4 grupos que formavam a burguesia só, certo? Sem falar dos camponeses. Bem que camponeses não tinham uma divisão, não. Eram camponeses e pá. A burguesia é que estava bem dividida. Por quê? Porque haviam burgueses diferentes. Então vou ter os burgueses cheios da grana, estourado mesmo, os caras malucos que é só os balas, só os brabo, beleza? Eu vou ter uma burguesia média, que não é tão braba assim, mas tem uma graninha. Eu vou ter uma burguesia que é de banco, certo? Que para eles o negócio é ganhar dinheiro, eles não têm qualquer tipo de amigo ou inimigo, eles querem ganhar dinheiro, dane-se. E tem uma burguesia mais radical, que quer mudanças drásticas, beleza. Esses 4 grupos vão coexistir, mas 2 grupos vão te destacar na briga pelo poder. Após a retirada do rei, quando começa a República, quando começa a Convenção Nacional na França, girondinos e jacobinos vão brigar pelo poder demais. Quem são girondinos e jacobinos? Beleza? Girondinos são a alta burguesia, os caras cheios da grana, os malucos que tem mesmo a bufunfa no bolso. E para eles, tá bom, eles já chegaram ao poder, não precisa mais nada. Para os girondinos, a alta burguesia, os caras que têm muito dinheiro, a população mais pobre não devia participar da política. Para eles, o voto devia ser por renda. E a população mais pobre não tinha nem capacidade de participar da política. Então, para os girondinos, somente a elite, somente os ricos, somente quem tinha acesso aos estudos é que deveria participar da política. Beleza? Em contrapartida contra os girondinos, nós vamos ter os jacobinos. Jacobinos já é uma rapaziada numa classe mais baixa, uma burguesia mais baixa, que não tem tanta grana, mas é burguesia, mas que, como não tem tanta grana, eles acabam se aproximando demais da população mais pobre. E para eles, para os jacobinos, havia necessidade de que a população mais pobre participasse da política. Beleza? Para eles a revolução ainda não tinha acabado. Era preciso então dar poder a mais gente. Isso era o discurso dos jacobinos. No meio desses dois aí, tinha uma tal de planície, se você olhar na página 50, que é um grupo de burguês, geralmente os grupos que eram ligados a banco, ao setor financeiro, e para esses caras, não importa. Às vezes eles estavam do lado girondino, às vezes do lado dos jacobinos, e não estavam nem aí. Eles queriam era se favorecer da situação, certo? Tinha um outro aí que vocês estão vendo na página 50, que eram os cordeliers. Esses cordeliers eram um grupo mais radical, que vão se aliar aos jacobinos, beleza? Esses aí ficam mais com os jacobinos. Mas, de certa forma, eu vou ver 2 grupos tomando o espaço da disputa política. Jacobinos e girondinos, que eram burguesia, beleza? Que eram, então, burguesia, mas que não se entendiam em alguns pontos. Enquanto os girondinos achavam que a revolução já estava acabada, que eles tinham chegado ao poder e estava bom, os jacobinos achavam que a revolução devia continuar, beleza? Enquanto os girondinos achavam que o voto devia ser por renda, então quem tinha dinheiro votava, quem não tinha não votava, os jacobinos achavam que deveria votar todo mundo, tá bom?
Ah, mas os jacobinos eram bonzinhos. Nem tanto. Tanto é que a primeira fase desse governo da Convenção Nacional são os jacobinos que estão no poder. E ó, os caras fazem um monte de medida. Primeiro, uma medida que causou um pouquinho de polêmica, eles mandam matar o rei e a família dele, só sobram os filhos. A mulher do Luís XVI, a dona Maria Antonieta, vai pro saco. Ela é enforcada, enforcada não, desculpa, ela é guilhotinada assim como o rei. Guilhotina, cortava a cabeça, nunca mais, chorei, já era. E os jacobinos então assumem o poder nesse primeiro momento a partir de 1792, beleza? Só que tem um problema. Os jacobinos eles têm uma resistência muito grande dos girondinos, que é o grupo da alta burguesia. E durante aproximadamente 7 anos, de 1792 até 1799, girondinos e jacobinos vão se encher o saco. Quando os jacobinos estavam no poder, os girondinos atrapalhavam de toda forma que eles podiam. Quando era o contrário, quando eram girondinos no poder, era a vez dos jacobinos atrapalharem o governo. Então, se você reparar, um atrapalhando o outro, ninguém conseguia governar. E dessa forma, quem é que vai sofrer nesse processo todo mesmo? Quando os girondinos estavam no poder, eles tentavam governar, os jacobinos atrapalhavam. Quando os jacobinos estavam no poder e tentavam governar, eram os girondinos que atrapalhavam. Quem é que vai sofrer com isso mesmo, nesse processo todo? O povo, a população pobre, a população que precisa de um governo adequado para conseguir seguir sua vida, não morrer de fome, conseguir trabalho, ter condições mínimas para se sustentar. A população mais pobre vai ver essa disputa toda e vai falar, putz, mudou pouca coisa. Agora eu só não tenho um rei para me matar, mas eu vou ter outras coisas. Por exemplo, os jacobinos, no começo do governo dele, em 1792, eles vão fazer um monte de coisa, cara, legal, inclusive. Vão fazer uma nova constituição que vai estabelecer que todo mundo, todos os homens podem votar. Todo mundo não, aí nós temos um problema, né? Todos os homens vão poder votar só. Vai distribuir terras, vai distribuir terra para a população pobre, terra dos nobres, muito bom isso aí. A população pode trabalhar de boa. Eles vão acabar com a escravidão nas colônias francesas. Interessante, não tem mais escravo nos territórios franceses. Escola pública, olha, vai ter escola pública para que as pessoas estudem e não sejam enganadas pelos excessos de religiosidade da época. Isso aqui é muito interessante, cara. Alguns produtos tiveram seu preço controlado porque a população estava sofrendo com as inflações, com a inflação nesses preços, nessas mercadorias. Então, o governo jacobino ele tenta olhar para a população, mas ao mesmo tempo, por causa dessa rixa entre girondinos e jacobinos, a gente vai ter um probleminha. Os jacobinos começam uma fase muito grave da Revolução Francesa, que é a fase do terror, que aí você vai conseguir ver uma figurinha na página 52. Na fase do terror, a guilhotina, que é esse instrumento aí que tem uma lâmina e que é usado para decapitar as pessoas, ela vai ser usada como se fosse papel higiênico. Os jacobinos começam a perseguir os seus inimigos, ou pior, aqueles que teoricamente eram seus inimigos. E aí começam a, inclusive, caçar pessoas que eram amigas dos jacobinos no início do governo. Os girondinos vão se aproveitar disso, é claro, né? Em 1795, 94 para 95, eles vão chegar ao poder. Então, eles vão falar, olha, os jacobinos estão usando de muita violência, estão matando muita gente, e de fato, os jacobinos eles vão usar uma força desproporcional, liderado por um maluco chamado Robespierre. Os jacobinos vão matar muitas pessoas que eles consideravam inimigos. Isso não pode acontecer jamais. O uso da violência no Estado, o governo usando a violência contra a população, é uma ameaça enorme para todo mundo. Beleza. Então, nós vamos ter os girondinos organizando um golpe, quer dizer, uma tomada de poder. E os girondinos conseguem tomar o poder, beleza? Os girondinos vão se aproveitar da insatisfação da população e vão tomar o poder para si. E agora eu vou ter um governo girondino a partir de 1795. A partir daí tem uma outra fase, que é a fase do diretório. Aí quando você pensa, ai, que lindo, que legal, os girondinos chegaram ao poder, então acabou a perseguição. Não, a fase do terror não acabou. Começa uma nova fase que eles chamam de terror branco, beleza?
porque agora são os girondinos caçando seus inimigos. E, mais uma vez, os jacobinos tentando atrapalhar. E o governo não consegue governar e a população sofre até umas horas, beleza? Agora, a partir de 1795, eu vou ter uma nova Constituição na França, que estabelece novas coisas. Então, por exemplo, a escola pública deixa de ser uma obrigação do governo na França. O voto não é mais o voto universal masculino, agora é o voto censitário, quer dizer, voto por renda, beleza? E, em vez de ter um cara no poder, eu vou ter 5. Por isso, diretório, são 5 pessoas governando. É claro que isso não dá muito certo, beleza? Porque as pessoas vão disputar o poder entre si. E a França vai ter muita dificuldade. Em 1799, 10 anos depois da Revolução Francesa, a França vai ter os mesmos problemas. Crise econômica, fome, seca, falta de um governo que olhasse para a população, porque girondinos e jacobinos estão mais preocupados em um prejudicar o outro. Os deputados eleitos pela população não estão preocupados em governar para a população, mas sim em prejudicar o outro lado, olhando sempre para os seus próprios interesses. Presta atenção porque eu estou falando da França de 1799, não estou falando do Brasil de 2021, 2020, 2019, 2018, 2022, mas é muito parecido. Isso é para a gente alertar que a política ela sempre foi bem difícil em todos os lugares e em todas as épocas. Eles espero que na época de vocês seja um pouquinho melhor. A minha geração falhou, a de vocês espero que não falhe. Firmeza? Bom, nossa, que pessimismo, né? É quente. Tá acabando, calma, tiozão. Com isso, mesmo 10 anos após a Revolução, a França ainda vive uma crise, isso vai gerar um certo descontentamento da população muito grande e esse descontentamento começa a ser percebido. Girondinos com um medo enorme de que tenha um outro golpe por parte da população mais pobre, da população mais baixa e apoiada pelos jacobinos, começam a pensar numa solução. Quem é a solução agora? Qual é a solução, na verdade? A solução para os girondinos era o seguinte, só tem um jeito. A gente precisa achar um cara que seja querido, uma pessoa que seja querido por todos, uma pessoa que tenha o respeito da população e que acalme a população sem precisar fazer muita coisa. Então era como se eu colocasse, sei lá, o Pelé no governo. Falou, opa, olha o Pelé lá, o Pelé é firmeza total. Beleza? Tô brincando, tô fazendo só um exemplo bobo. Mas era preciso achar alguém que unisse a população só no seu nome. E eu estou falando unir mesmo, né? Unir metade e outra metade não gosta. Era alguém que fosse admirado pela grande maioria da população. Os girondinos pensaram então num cara que vinha com uma moral enorme. Um cara que era general do exército francês, que vinha tendo vitórias atrás de vitórias, e que tinha um respeito enorme do exército, da população. E a população, além de ter um respeito, até de certa forma, temia esse cara. Era um cara que não era forte, não era alto, não era violento. Era um baixinho, narigudinho, com carinha de pinguim. Parecia o pinguim do Batman. Tô brincando. Não brincando, não. Esse cara tinha nome. Napoleão Bonaparte. Então, os girondinos vão pensar no quê? Se a gente colocar Napoleão no poder, nós girondinos colocar ele no poder, ele vai acalmar a população vai olhar e falar, olha o cara, esse daí é o Napoleão, mano, esse cara é bom. E com isso ele já acalma. Porque o Napoleão tinha apoio até de uma grande parte dos jacobinos. Vai vendo que fita. O maluco era bom, o maluco era brabo, esse era ligeiro. E, como os girondinos vão conversar com ele para colocar ele no poder, eles vão pensar o seguinte, bom, Napoleão vai ser colocado por nós, girondinos, então ele vai governar para nós, beleza? Então, dessa forma, mais ou menos por dia 10 de novembro de 1799, que era o dia também no calendário francês da época de dia 18 de Brumário, Napoleão toma o poder para si, apoiado pelos girondinos, quer dizer, os girondinos eles apoiam um golpe contra eles mesmos. Então, Napoleão toma o poder e estabelece uma nova fase, beleza? Começa então a Era Napoleônica, o momento em que Napoleão governa, beleza? Mas isso
são cenas de um próximo capítulo. O que eu gostaria que nós entendêssemos aqui até agora em Revolução. Vocês viram que saiu o rei voltou respeitando a Constituição, ele tentou retomar o poder, não conseguiu. A burguesia se defendeu do jeito que pôde, a população pobre também ajudou do jeito que pôde. Na hora que o rei foi tirado, a burguesia vai brigar entre si, os grupos burgueses vão brigar pelo poder e esquecer de uma coisa básica. Eles precisavam governar, tinha muito mais gente dependendo do governo. Este é um grande problema, beleza? Então vocês estão reparando numa coisinha. Saiu o rei, entrou a burguesia. Os interesses da burguesia ficaram em primeiro plano e a população está esperando. Ela está sempre prejudicada. Pode anotar aí, irmão. Sempre que eu tenho uma disputa política entre grupos muito grande pelo poder, quem mais sofre sempre é a população. Eu estou falando de França do século XVIII, não de Brasil do século XXI ou século XX. Então, quando as pessoas falam, mas o Brasil tem que estudar a história mundial um pouquinho, para ver que não foi só aqui. Não estou falando que aqui tá bom, não é isso. Mas é que também parar com essa apagação de madeira aí, que fala, lá é bom. Mano, o pau comeu solto e ninguém resolveu os problemas dos mais pobres. Vamos ver se Napoleão resolve. Napoleão entrou agora no poder. Entrou no poder falando, deixa com o pai. Claro, ele tomou o poder com a aprovação dos girondinos, que são a alta burguesia. A alta burguesia apoiou esse golpe, esperando que Napoleão resolvesse os problemas dela, não da população. Os girondinos deixaram que Napoleão desse o golpe na França e tomasse o poder para si, esperando que Napoleão resolvesse os problemas dos girondinos. E quais eram os problemas? Crise econômica, guerra contra outros países, desemprego, inflação e falta de alimentos dentro da França. Crise econômica, guerra contra outros países, desemprego, inflação e falta de produção, falta de alimentos dentro da França. Beleza? Mas vamos ver se Napoleão resolve isso, certo? Isso são cenas de um próximo capítulo. Firmão? Então é desse jeito. Senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, sono proporcionado, vai de leve na manguaça da Marília. E mete uma máscara nessa carinha aí, meu chapa. Tá achando que o Mirante do Quiririm é túnel do tempo e volta pra 2018, que lá não tem Covid? Se liga, tiozão. É nós que tá. Fui!